Olá, nós vamos dar continuidade ao vídeo que terminou agora há pouco de forma incompleta. E nós estamos falando de uma jovem que acaba vivendo situações em que ela tem boas intenções, mas acaba sendo mal interpretada e acaba saindo como uma pessoa que causa problema, uma pessoa que traz confusão. Então estava falando que ela foi criada por uma mãe que tinha sempre esse olhar para ela e que provavelmente essa relação com a mãe fez com que ela levasse isso para as outras relações, e a experiência que ela teve com um coleguinha na escola foi mais um marco para fechar, para concluir uma postura existencial. Conversando com ela, eu lembrei que ela tinha um pai que acabava protegendo, e quanto mais a protegia, mais a mãe perseguia. E a proteção do pai era uma proteção que a fazia fugir. Ao invés de enfrentar os problemas, fugir do problema, se esconder, tornar-se um caramujo no seu mundo interno de autopiedade, de pena de si mesma, de ressentimento, de mágoa, de raiva, e se desdobrando a raiva do outro, acabando se desdobrando por raiva por si mesma. Então eu falei para ela, você deu o primeiro passo que você lembrou. Lembrar, começar a lembrar é o primeiro passo. Lembrou essa experiência que a gente vai trabalhar. Apesar de saber que tem mais coisas, mais profundo, no momento a sua capacidade emocional é de lembrar essa experiência. Porque o nosso córtex pré-frontal, que também faz a nossa defesa, pelo menos estou falando córtex pré-frontal com base no que Damasio publica, é ele que faz a nossa defesa, é ele que mantém certos arquivos também ocultos de nós mesmos, o que em psicanálise é chamado de ego. É o ego que faz isso, é o ego que promove essa defesa, mantendo certas lembranças, mantendo certos fatos esquecidos para nos proteger de um sofrimento que a gente não tem capacidade de carregar. Só que essa defesa, ou seja, esconder certas lembranças, esconder certos fatos, para a gente não lembrar e não machucar, essa defesa ela tem um custo. O primeiro custo é o gasto de energia, porque esse material, para ficar escondido, a gente precisa gastar uma energia que falta para outras coisas, falta para outras situações, falta para enfrentar novos desafios, novos problemas, novas dificuldades. Essa defesa, ela faz com que o indivíduo fique rígido, fazendo repetição das mesmas coisas. Se eu me defendo de um soco e continuo com o braço levantado, com medo de um novo soco, o tempo todo aguardando um novo soco, ao mesmo tempo em que eu estou gastando energia para manter esse braço levantado, ao mesmo tempo eu enrijeço e vou levando uma posição rígida para as outras relações, e uma relação de repetição. Eu estou sempre esperando que as pessoas me agridam. E vou sempre dizer, as pessoas me agridem, as pessoas são violentas, as pessoas são agressivas. Então, apesar de ser uma defesa, ela acaba gerando um custo muito alto. E quando a gente lá na frente começa a perceber que esse braço está começando a ficar cansado, a gente vai ter que lidar com essa lembrança de que fez eu levantar o braço a primeira vez. E isso é doloroso. Só que isso precisa ser aos poucos. A gente precisa ganhando essa confiança em nós mesmos, na nossa força, aos poucos. Então a gente primeiro se permite lembrar o que está vindo. Essa jovem precisa lidar com essa situação. E essa situação significa botar os sentimentos daquela época para fora. Revivê-los de novo. Por isso que é relembrar e reviver. Reviver nada mais, nada menos do que é relembrar essa situação e deixando as emoções ligadas a essa situação fluir. Às vezes, quando a gente lembra, a gente imagina que teve alguns sentimentos, e na medida que a gente vai refletindo um pouco mais, começa a relembrar com mais frequência essa situação, a gente vai percebendo que outros sentimentos aconteceram e ficaram escondidos. Expressar,
falar deles para alguém, ou falar deles na sua espiritualidade, falar com Deus, se possível, gritar, chorar se tiver muito forte, expressar isso da forma mais profunda possível, dentro da sua limitação e da sua capacidade. Nós chamamos esse expressar, é também chamado isso em psicologia de catarse. Catarse é justamente isso, botar para fora. É o vômito, é aquela coisa que você comeu e está ali fazendo mal, e vai te fazer mal enquanto você não botar tudo aquilo para fora. Então isso é catarse. Catarse é expressar, é descarregar essas emoções que estavam aí escondidas, guardadas, disfarçadas, sendo projetadas em outras relações. Então você faz a catarse. É o esvaziamento. Enquanto você não faz esse esvaziamento, não tem como colocar outra coisa no lugar. Isso é uma questão muito importante. Inclusive, quando a gente tenta confortar alguém, ou se confortar antes do tempo, antes da expressão da dor, antes de se esvaziar a dor. Um dos perigos de pessoas que não têm conhecimento dessa verdade é que quando alguém está sofrendo, alguém está chorando, alguém começa a falar alguma coisa que é muito forte, o outro vem e diz, não se sinta assim, ou quer abraçar logo, quer confortar logo, tem pressa em estancar aquilo porque incomoda a própria pessoa que está ouvindo, a própria pessoa que está por perto, ou ver essa dor, acaba incomodando porque lembra a sua própria dor, lembra dores suas que ainda não foram resolvidas e não foram tratadas. Então, é importante botar para fora. Antes de se dar o próximo passo, antes de reinterpretar a história, é uma coisa que a gente vai falar para vocês, e a gente pode reinterpretar o passado. A gente não pode mudar o passado, mas pode reinterpretá-lo. Antes de reinterpretar o passado, antes de falar de perdão, que é muito importante, a gente vai entender o que é o perdão. Isso é algo para a gente trabalhar aos poucos. O perdão é algo muito profundo, muito simplificado pelos palestrantes, pelos educadores do dia a dia. Antes da gente reinterpretar o passado, antes da gente dar um novo significado ao passado, antes da gente perdoar, a gente vai chamar esse conjunto de trabalho de elaborar e trabalhar é a mesma coisa. A gente vai chamar de simplesmente elaborar. Então a gente relembra quando o fato que estava escondido, ele emerge para a consciência. Ele aparece, aquela bola que eu fazia pressão para manter debaixo da piscina, uma bola que me incomodava na superfície, eu estou ali fazendo força, estou parado no mesmo lugar, estou gastando energia e de repente, por algum motivo, eu encontro forças para liberar a bola, encontro forças para deixar de fazer força contrária àquela bola e deixo ela emergir para poder resolvê-la, para poder trabalhar o incômodo que ela me causa. Primeiro eu relembro e aí eu me permito reviver. A gente vai hoje fechar nessa parte do reviver, que significa fazer a catarse, botar os sentimentos para fora. Então eu digo para essa jovem, é a lembrança que você está tendo, viva ela, bota os sentimentos para fora. Aí existem vários sentimentos, e lembrando que nós chamamos de sentimento as emoções que aparecem de forma involuntária, que vem até a nossa consciência e a gente dá direção a elas, colocando significado, colocando sentido, de acordo com os nossos valores, de acordo com a situação. Então aí a gente tem nessa experiência dessa jovem raiva dessa professora, raiva desse amiguinho, raiva dessa família. A gente tem mágoa
por eles fazerem o que fizeram. A gente talvez tem sentimento de culpa. Por que eu fui falar? Por que eu não fiquei de boca fechada? Por que eu quis proteger? A gente tem talvez pena de si mesmo, autopiedade. Poxa vida, eu não merecia isso. Isso é maldade, eu fui injustiçada. Então, isso é alguns exemplos, né? E pode ter outros mais. São mais de 500 sentimentos com base em 6 emoções que a gente escolheu trabalhar. A vergonha, sensação de inadequação e por aí vai. Então, colocar tudo isso para fora, encontrar espaço para falar disso, expressar isso, ver essa criança, essa menina de 10 anos vivendo isso. E depois que a gente expressa, então vem o terceiro passo, que é dar um novo significado, e a gente vai falar disso em próximas oportunidades, dar um novo significado a essa experiência, ressignificar o passado, dar uma nova interpretação a essa história, confortar essa criança, se for uma pessoa com uma vida espiritual ativa, experimentar o conforto, o que nós vamos chamar, respeitando aí a religião de cada um, a fé de cada um, nós vamos chamar, encontrar o conforto no seu poder superior, como diz o NA e o AA, o Deus da sua concepção. Aquelas pessoas que têm, que são evangélicas, que estão acompanhando os nossos vídeos, elas então vão direcionar isso para Jesus. Então é isso, então vai virar uma terceira parte onde a pessoa vai ser confortada, ela vai reinterpretar a situação e ela vai criar novos sentimentos. Essa experiência que nós já chamamos de experiência emocional corretiva, ela vai impactar a sua memória. Então, quando o córtex pré-frontal for lá atrás, ele já não vai pegar aquela experiência traumática. Ele vai pegar uma experiência reformada. E isso funciona, e muito. É claro, uma pessoa de pensamento operatório vai dizer, isso não é real. Isso não é real, ela quer algo concreto. Mudar o passado, isso não pode. O passado está posto. Não há como mudar o passado, nem a ciência, a parte da ciência que admite a viagem no tempo, já concluiu. O passado é imutável. O que eu posso fazer é reinterpretá-lo, é dar um novo significado a ele. E uma pessoa de pensamento operatório desse tipo, ela, na verdade, não percebe o seguinte, que essas experiências do passado ainda continuam promovendo situações na vida da pessoa. Algumas delas, que a gente chama de regressão, faz com que a pessoa ainda continue agindo como se fosse aquela mesma criança do passado. Isso a gente vai voltar a falar ao longo do nosso curso. Então, a criança que eu fui um dia, ela ainda causa impacto na minha vida. Ou porque aparece com frequência, ou porque eu escondi demais, até esqueci a minha história. Esse esquecimento, ele inclusive é um sintoma de que tem coisas muito fortes que eu não quero lembrar. Mas é isso. Então, abrir mão desse pensamento concreto. O pensamento operatório é isso, tudo tem que ser concreto. Como se o imaginário não tivesse poder nenhum sobre a nossa vida. E eu digo para vocês, tem muito mais do que o concreto. Então, vamos começar a pensar nisso. Vamos trabalhar com aquilo que a gente já aprendeu, que é: não se esqueça de se beijar, não se esqueça de dizer coisas positivas para você, não se esqueça de colocar isso em lugares que você possa estar vendo. Não se esqueça de estar sempre levantando as suas debilidades, colocando no papel as suas deficiências, as suas fraquezas. Não se esqueça de colocar também em algum lugar que você tenha acesso às suas virtudes, o seu potencial. Não se esqueça de fazer todos os dias a visualização criativa da pessoa que você quer se tornar e dos sentimentos que você quer desenvolver. Imagine-se já
os vivendo, isso funciona. E as demais coisas, as lembranças de coisas que foram esquecidas, elas vão vir naturalmente. Isso aí você não precisa fazer força. O próprio sistema nervoso teu, ele trabalha para, se você facilitar, ele trabalha para que você cresça. Ele só não vai fazer isso enquanto ele... O próprio sistema, que é um sistema inconsciente, você não tem consciência disso, você não pode fazer isso conscientemente. Eu agora vou pegar aquela defesa que eu escondi e trazer aquela lembrança que me incomodou, aquela dor que eu senti e não resolvi, vou botar para a consciência. Não. O próprio sistema, ao sentir que você tem força para lidar com aquilo, ele próprio se encarrega de deixar esse material emergir. Então faça a sua parte e o restante, a sua parte inconsciente, vai te ajudar. E é claro, se você crê na existência de um Deus, ele quer trabalhar também para te ajudar a ser um ser humano melhor. Há um salmo da Bíblia que Davi, ele faz uma oração ao Espírito Santo, ele diz, Salmo 139, tu conheces todas as coisas, tu me conheces antes mesmo de eu nascer, que a nossa história começa antes do nosso nascimento. Tu sabes o meu levantar, o meu deitar, tu conheces os meus pensamentos, o meu coração, antes mesmo que haja uma palavra na minha boca, tu me conheces. Antes dos meus dias existirem, tu já escrevia todos eles no teu livro. Isso é muito profundo. E é muito interessante que Davi, ele tem essa percepção de uma presença de um ser. E esse ser, ele está ali para ajudar, não para castigar. Se a gente imagina um ser presente, com todas as nossas debilidades que temos, e ele está ali para castigar, a gente vai criar um outro problema chamado de paranoia. E olha que Davi era um ser humano complicado, apesar de ser um herói da fé, apesar de ter muitas experiências com Deus, a gente vai ler a sua história e ver que ele é um indivíduo com muitas complicações. Então, ele faz essa oração. Sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Me prova. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que precisa ser trabalhada. E eu estou acrescentando, é claro, eu estou interpretando um pouco aí a fala de Davi. Vê se há em mim alguma coisa que me causa doença, para me guiar pelo caminho eterno, pelo caminho da saúde, pelo caminho melhor. Se você tem essa experiência com o ser supremo, ser superior, faça essa oração e ela funciona, Deus ajuda. E falando de Deus, a gente procura ter essa visão, né? Do Deus da sua concepção, Deus da maneira que você vê aí na sua experiência individual e singular. A única coisa que eu acho importante para a nossa sanidade mental e para a nossa saúde mental e para o nosso desenvolvimento o único pré-requisito é o mesmo que faz o NA, que faz o AA. E seja um Deus de amor, um Deus amigo, um Deus que está pronto para te ajudar em todo instante. Está pronto para te promover, para te aperfeiçoar, para que cada dia você seja uma pessoa melhor. Ele ama a gente, ele ama você, ele me ama. Não quando a gente for melhor. Ele nos ama agora e por isso trabalha para nos ajudar a sermos seres humanos melhor e apresentarmos a nossa melhor versão. Fique com ele, um abraço e bons estudos.